E aí, beleza? Meu nome é Ramon Brian, seja bem-vindo a esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, tá ok? E hoje eu vou falar sobre vida de empreendedor e como tudo que eu vou falar aqui vai se aplicar diretamente à sua vida, independente se você é um empreendedor ou não. Então, fica comigo até o final, mas antes de tudo, eu vou te mostrar a vida que eu vivo. Fresh new whip and the colors orange. Stocked up fridge like a scene from Cribs. Sunset views and the weeks don't end. Traveling the world with a few best friends. Facebook ads and the money's passive. Instagram ads to bring more traffic. Snapchat vids with the orange hat kids. In the audience we just want success. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. Living the life, the life of an entrepreneur. What's up, man? You look stressed. Kinda hard to pay bills when your bank account's negative by $200. Have you tried getting a loan? Yeah, right. When's the last time you heard somebody getting a loan when you have a 485 credit score? I think I know someone who can get us out of this mess. I think you should give him a call. Success leaves clues. Knowledge is the key, so equipped with the right tool. Mindset mastery, millionaire mentality. Focus on your inner game, perception is reality. Always make sure that you're following your passion. Rise and grind and take massive action. Stay true to the game daily with persistence. Following your game plan, gotta stay consistent. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. Living the life. The life of an entrepreneur. Living the life. The life of an entrepreneur. E agora vamos para o nosso assunto principal, vida de empreendedor. O que você pode aprender com esse vídeo aqui e o que você pode tirar de experiência para mudar coisas na sua vida, incluindo o fato de você não desistir dos seus objetivos e da sua vida e de tudo aquilo que você um dia sempre sonhou. Eu mostrei esse vídeo não por me gabar, muito menos para me exibir, muito menos para falar, nossa, ele é um soberbo. Não, não é isso. Eu quero dizer que a vida que eu escolhi foi uma vida de sucesso. A vida que eu escolhi foi uma vida para ser um empresário, para ser um grande investidor e um dia impactar milhares de pessoas com a minha história e com a minha vida e com as minhas empresas também. E com isso levar o propósito que eu tenho de continuar vivendo e existindo para mais pessoas, junto à palavra de Deus. Porque depois que eu entendi o meu propósito e a minha identidade em Deus, eu descobri que tudo que eu faço é sempre para as pessoas. E tudo que eu colho é uma consequência dessa minha escolha. Eu escolhi ter sucesso. Eu escolhi ser uma pessoa bem-sucedida. E eu escolhi empreender. E empreender é diferente de você ser apenas um empresário. É diferente de você apenas trabalhar por dinheiro.
Eu costumo dizer que empreender é você trabalhar por um propósito, seja ele financeiro, seja ele uma causa, ou seja ele algo específico, ou qualquer outra coisa, ou a junção de tudo isso. E para mim, empreender significa você gerar transformação na sua vida e na vida de outras pessoas. E também, se você for uma pessoa, assim como eu, de Deus, levar o propósito adiante. Porque eu acredito que hoje o mundo ele precisa de clareza. Hoje o mundo precisa da espiritualidade. Hoje o mundo precisa de filtro. E hoje o mundo precisa de Deus. E o que mudou a minha vida e o meu jeito de pensar, e o que me inspira a viver e continuar existindo, e manter firme esse meu propósito, incluindo de ter sucesso, de decidir viver o que há de extraordinário nessa terra, é a minha crença em Deus. É a minha crença em que existe algo tão poderoso e tão grande que ele compartilha do mesmo DNA que o meu. Ou vice-versa, né? Eu compartilho o mesmo DNA dele, já que ele é um pai para mim. Então eu quero começar dizendo esse vídeo com isso. Eu escolhi ter sucesso não apenas para mudar a minha vida, mas para mudar a vida da minha família e de outras pessoas e levar a palavra de Deus adiante. Mas do meu jeito, através da minha vida e através da minha história e através de tudo aquilo que eu construo e irei construir durante toda a minha vida e também pós a minha vida. Porque quando eu morrer eu quero levar, eu quero deixar muitas obras que são livros, né? Para que as pessoas aprendam com os meus ensinamentos. Por isso que eu amo escrever, por isso que eu, graças a Deus, hoje eu tenho uma editora. E é por isso que eu quero ir até o fim com isso, porque eu sei que através disso eu vou alcançar muitas pessoas. Assim como eu alcanço, né, através da internet de modo geral. Mas o que isso tem a ver com sucesso? O que tem a ver com o vídeo primeiro ali? O que tem a ver com a sua vida? O que tem a ver com esse título? Vida de empreendedor. Basicamente, quando as pessoas olham para alguém de sucesso, elas sempre falam que esse cara, por alguma razão teve sorte, por alguma razão esse cara é herdeiro, por alguma razão esse cara é diferente, por alguma razão esse cara de repente ele é inteligente, por alguma razão esse cara fez algo que poucas pessoas fazem. Então, de modo geral, as pessoas sempre vão ter essa visão de um empreendedor. Mas aquelas pessoas que já conhecem o meio do empreendedorismo, elas também têm uma visão diferente, que é às vezes entender que aquele cara chegou onde ele chegou, às vezes por acesso, às vezes por realmente conhecimentos também, e inteligência e sabedoria, e também pelo simples fato dele ter sofrido muito para chegar até ali. Ele foi lutador, ele foi resiliente, ele foi persistente, ele teve muita garra para chegar até ali, enfrentou os obstáculos e hoje ele venceu na vida. Essa é a vida de um empreendedor de modo geral, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. E hoje, o que eu vou falar para você, essa história vai se encaixar em qualquer fase da sua vida. Porque você não precisa ser um empreendedor para ter a experiência de um empreendedor. Quando eu falo que a maioria dos empreendedores, ao meu ver, foram alguém resiliente, persistente, alguém que sofreu, alguém que saiu do zero e construiu um império e qualquer outra coisa, foi porque essas pessoas passaram por experiências de amadurecimento. Foi experiências que prepararam elas para elas chegar onde elas chegaram. E é exatamente isso que eu quero dizer para você, seja um empreendedor de sucesso hoje, seja alguém que busca evoluir, seja alguém que não adquiriu o sucesso extraordinário que você gostaria, ou o mínimo do possível, considerado como nível de realização, porque para mim sucesso também significa realização de alguma coisa na sua vida que você acha importante. Então, seja você empresário ou não, empreendedor ou não, investidor, CLT, qualquer coisa, não importa, foca aqui comigo. Você é capaz de realizar tudo aquilo que você quer. Você é capaz de fazer acontecer coisas extraordinárias. Você é capaz de se tornar aquela pessoa que você um dia sempre sonhou e parecia distante por não acreditar em você. Talvez as pessoas ao seu lado te desacreditam, talvez as pessoas ao teu lado põem dificuldade, talvez às vezes também você seja refém da sua própria mente e muitas das vezes também dá ouvido ao que o mundo pensa e não o que você dentro de ti como identidade, como alguém único, pensa a respeito de si mesmo e acaba se diminuindo diante o mundo, sendo que você é maior, porque você é o mesmo cara que eu sou. Eu costumo dizer também que ele é considerado Deus por muitas pessoas. E quando eu quero dizer que você também é essa pessoa, eu não quero dizer que você é Deus não, tá, amigo? Eu quero só te dizer que você tem o mesmo poder de realização que Deus, né, tem sobre a terra em muitas coisas.
Porque você compartilha o DNA desse ser. Você compartilha o DNA desse ser poderoso. E você é a figura e semelhança do Criador. Então, se você tem a sua identidade em Cristo, você vai entender que você é capaz de realizar o que você quiser. E diante disso, ninguém vai ser capaz de te diminuir, a não ser que você permita isso. Então, seja empreendedor ou não, seja você qualquer área da sociedade que você esteja trabalhando ou não, saiba que você é capaz de realizar tudo aquilo que você quiser. Talvez alguém nunca tenha dito isso pra você, talvez às vezes você tenha até dito isso pra você como reflexo daquilo que as pessoas pensam sobre você. E eu quero dizer que você não é essa pessoa. Você é alguém que pode, você é alguém que deve e você é alguém que precisa assumir a sua identidade. Eu vou gravar um vídeo depois sobre o que eu entendo por identidade, mas eu quero dizer pra você que não desista do que você quer. Não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos e não desista da vida que você prometeu pra si mesmo em algum momento da sua vida. E por mais que às vezes você se sinta perdido, não desista, apenas continue e não baixe a cabeça, tá ok? Então, espero que você tenha entendido o recado e porquê do recado. Bom, eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas pessoas, gente, que pensam em desistir. Talvez essa pessoa seja você. E eu assumo, essa pessoa também sou eu. Porque sofrer é da natureza humana. E sofrer é também escolha. E sair da sofrência, né, no sentido da coisa, também é uma escolha. Então, quando eu tô sofrendo, eu tento sair. E eu tento ao máximo sair, até conseguir. E eu costumo dizer que para você sair do seu sofrimento, você tem que entender quem é Deus na tua vida. E você tem que entender o que é Deus e quão grande Ele é. Olha para o céu à noite, e principalmente quando estiver estrelado, e depois olha para dentro de você, faz a reflexão. E depois você conecta. Eu sou aqui, ó, esse ser humano, um espírito, pá, aqui na Terra, tal, nessa experiência. Aquilo ali em cima é uma estrela que está brilhando, um monte na realidade, né? Porque quando você vê várias. Ali em cima são várias estrelas. E o criador de tudo isso foi Deus. E Deus é meu pai. E eu também tenho um poder. E esse poder Deus permitiu que eu tenha. Então eu vou usar isso da melhor maneira possível. Então tu vai ter que repetir tudo isso. Todas as vezes que você se sentir triste, mal, você vai ter que olhar para o céu, olhar para a estrela, olhar para você e olhar para um todo. E aí você vai entender o que é Deus. E aí você vai entender o quão poderoso Ele é e quão poderoso também você é. Mas lembra, Deus, Ele move as coisas através de princípios. E a primeira coisa que você tem que fazer é entender que o amor é uma das chaves mais poderosas do universo. Então tudo que tu for fazer na tua vida, tenta, pelo menos tenta. Se você não tem isso desenvolvido, tenta, até conseguir fazer com amor. Amor é o sentimento mais poderoso. Amor é como se fosse uma das energias master de Deus. E aí tu também compartilha desse sentimento, dessa energia. E aí tu vai ver o quão é poderoso sair de qualquer esfera de sofrimento, qualquer esfera da vida negativa, quando você põe amor. E aí você aloca esse amor aos teus objetivos, ao teu sonho. Isso vira um combustível para ação. É como esse vídeo aqui, é uma motivação que vira combustível para ação e tu vai realizar aquilo que tu quer. Então isso vem acontecendo comigo, isso me livrou de várias coisas ruins e vem livrando cada vez mais. E eu quero compartilhar com você isso. E eu acho que você também tem o dever de fazer acontecer as coisas na sua vida. E não deixar de desanimar diante das situações difíceis que possam aparecer. Olha para o céu, seja grato e agradeça por tudo. Porque até a dificuldade que vem na tua vida, entenda que é para te amadurecer. Entenda que tudo que acontece na vida, ela não é simplesmente aconteceu. Não. Tudo acontece por um porquê, por um propósito. E muitas das vezes a dificuldade vem para te fazer evoluir. Contando um pouco da minha história. Eu sou uma das pessoas que mais sofreu nessa vida. E eu costumo dizer que eu não sou diferente de muitas pessoas que também sofreram. A minha dificuldade, os meus medos, os meus bloqueios, tudo aquilo que eu luto hoje para servir cada vez mais como combustível para a minha ação e para a minha realização e para fortalecer a minha identidade e permanecer vivo e continuar lutando. Tudo isso é diferente da realidade de outras pessoas. É diferente da luta de outras pessoas. A minha história é uma, a sua é outra. A história de qualquer outra pessoa, se você for ver da sua família, seus pais, sei lá,
é uma. E dificilmente você vai entender o quão dolorido a minha história foi para mim. Assim como dificilmente eu vou entender o quão dolorido a sua história foi para você. Porque a dor no coração, na alma e também no espírito consequentemente algo que você só sente em você. Eu tive a experiência de ter depressão muito cedo, ao ponto de querer me suicidar. Não uma vez, mas algumas vezes. E com isso, eu aprendi coisas muito importantes. Eu aprendi que na vida tudo passa, incluindo a questão da depressão e do sofrimento profundo. Eu também tive problemas de ansiedade muito cedo, que me levaram, em caso extremo, a tentar também suicídio. Isso durante a minha vida aí, entendeu? E marcha. Durante a minha vida também, quando eu comecei a empreender, eu acabei passando por problemas tão ruins, sabe? Que eu tinha... Eu não sei explicar, mas eu não via nada na minha vida a não ser escuridão. Essa eu acho que era a palavra-chave. E a única coisa que eu conseguia ver naquele momento ali era meu sonho, né? Mesmo embaçado, entendeu? E uma luz bem no fundo ali, uma luz. E aquela luz eu digo que é Deus. Aí a luz falando pra mim que aquilo ali eu tinha que passar, mano. Aquilo ali eu tinha que passar porque eu ia vencer. Eu ia vencer aquilo. Aquilo era um obstáculo que eu ia vencer. Isso eu já tendo entendimento. Depois de um tempo, eu entendi que tudo na vida ela tem um porquê. E essas dificuldades também faziam sentido. Isso em uma fase da minha vida, na pré-adolescência mais ou menos, porque eu comecei a empreender muito cedo, então eu passei por essas experiências aí bem difíceis, e sem o apoio de ninguém, porque na minha família ninguém é empreendedor, né, tipo, então é um negócio muito complicado, né, isso aí eu deixo pra outra história. Mas, continuando, quando eu era pequeno, eu fui rejeitado muito cedo por questão paternal, né, e aí deu um rolo danado lá. Minha família sempre foi meio que desestruturada e assim, eu passei poucas e boas quando era criança, né? Tipo, são coisas que hoje eu olho pra trás e vejo que é natural eu ser a pessoa que eu sou hoje, por causa que não foi fácil, né? Não foi fácil. Claro que eu sou grata à vida da minha mãe, porque independente do que aconteceu, se hoje eu sou essa pessoa, hoje foi por causa dela, né? Foi por causa dela que eu aprendi muitas coisas, foi por causa dela também que eu aprendi a trabalhar, foi por causa dela que eu vim pra São Paulo, foi por causa dela que aqui as coisas aconteceram. Minha mãe também é um combustível pra mim continuar lutando, é um combustível pra mim buscar melhoras. Então a minha mãe é motivo de motivação pra mim também. E por mais que eu nasci num lar desestruturado, eu do fundo do meu coração, eu acredito que tudo isso foi algo importantíssimo para que eu tomasse as decisões que eu tomei durante a minha vida. Quando criança eu passei por experiências ruins, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas a minha vida não foi tipo maravilhas. E quando você é criança, você não entende, né? Por que você sofre tanto, tá ligado? E eu lembro que quando eu era criança eu chorava por não ter um pai presente, por não ter minha mãe por perto. Eu chorava e não entendia por que eu chorava, né? Eu simplesmente falava, caraca, mano, eu tô sozinho aqui, velho. Tô sozinho aqui, não tem por quem chamar, né? Eu morava na época com minha tia, minha avó, e eu passava por algumas situações chatas, e eu ficava refletindo sobre isso, chorando, e eu não entendia que era sofrimento. Hoje eu entendo que eu tava sofrendo, né? E eu venci aquilo, né? 8 anos de idade, mais ou menos, 8, 7 anos, eu venci essa dificuldade na minha vida. Bom, passando o tempo, quando eu vim pra São Paulo, como eu falei, eu tive depressão, e aí quando eu cheguei aqui, tudo muito novo, menino do interior, daí vai pra cidade grande, aí passa por poucas e boas, sozinho também, porque não tinha mais familiares por perto, só tinha minha mãe era trabalhando, trabalho, escola, tal, e aí minha vida foi assim. Depois eu comecei a empreender, e aí quando eu comecei a empreender também muito jovem, eu perdi dinheiro, e eu não sabia lidar com a pressão de perder dinheiro, porque eu venho de uma família que não é rica, então tipo, quando você tá numa família que não é rica, o dinheiro ele é o senhor, querendo ou não, né? A gente aprende que a família, a gente aprende que o dinheiro é o senhor, e não a gente é o senhor do dinheiro, né? E aí a gente acaba meio que tendo essa crença limitante de ser escravo do dinheiro, e não o dinheiro como servo nosso.
que é o que eu aprendi e o que eu vivo hoje. E aí, como eu tinha essa experiência aí de família e tal, perdi dinheiro, então minha primeira reação foi o quê? Ficar triste, desmotivado, e eu pensei em desistir, tal. E aí a partir daí eu recaí na depressão de novo, por causa do empreendedorismo e tal. Mas graças a Deus eu venci, né? E essa fase também. Só que, diante disso, não era só o dinheiro que estava me atrapalhando, né? Na época eu tinha que lidar com o fornecedor, eu tinha que lidar com imposto, eu tinha que lidar com tanta coisa que eu não sabia, de fato, como funcionava. Que aquilo pra mim gerou uma pressão tão grande, e hoje eu entendo que isso era estresse também, que me deixou doente e eu fiquei depressivo de novo, e aí eu, nossa, pensei em desistir de tudo. E mais uma vez eu não desisti porque eu vi a luz no fim do túnel e Deus falou que não era pra me desistir porque algo maior que Ele tinha reservado pra mim e que aquilo ia virar inspiração num dia. E aí a minha história foi continuando. Depois dessa fase aí, eu passei por outras experiências, também recaí em depressão de novo, e daí depois eu tive ansiedade, e aí depois não sei o que lá. Eu só sei, gente, que a minha vida não foi esse mar de rosas. Talvez um dia eu explique aqui em um roteiro como tudo aconteceu, as fases e tal. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a minha vida até aqui, ela não foi um mar de rosas. Eu mais sofri do que fiquei feliz. Eu nunca, de repente, senti uma felicidade de verdade, né? Eu fui sentir felicidade de verdade depois de um tempo aí, quando eu de fato me entreguei pra Deus, né? Foi a primeira vez que eu tive, um alívio, um conforto, uma parada diferente. E foi aí que eu me senti em paz de verdade, mesmo diante dos problemas. E é o que eu me sinto hoje. Sempre que eu tô com problema, Deus me ampara e eu fico aliviado, entendeu? Então, a grande reflexão que eu deixo pra você, velho, é que não desista. Não desista. Eu contei um pouco da minha história, eu contei um pouco aí da jornada empreendedora, padrão de qualquer pessoa, mas eu sei que cada caso é um caso, cada história é uma história, e eu sei que a sua é diferente da minha, mas a gente pode ter pontos em comuns, seja você um empreendedor ou não. E eu acredito que tudo é fase, tudo vai passar, e um dia tudo vai virar história pra contar. A vida que eu escolhi pra minha vida foi uma vida de sucesso. Foi a vida que um dia eu seja uma pessoa multibilionária e que um dia eu seja tão rico ao ponto de não me preocupar jamais com o dinheiro. E que 100 mil reais seja troco de pão e que a minha família não passe dificuldade, que eu possa ajudar pessoas com o dinheiro de forma sábia, né, com sabedoria, e que eu possa investir em obras que eu sei que vai favorecer o reino, né? Deus, as pessoas e a mim. Porque quando você tem uma identidade em Deus, você entende que quase nada é sobre você, e sim sobre Deus e, consequentemente, os filhos dele. E você é só um servo que está nessa missão. Então, meu nome é Ramon Bryan, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilha e não desista.